Você, por acaso, é a pessoa que espera um reconhecimento do seu chefe no seu trabalho ou de alguém na sua família, talvez no seu relacionamento, um grande amigo, e você faz de tudo para alcançar esse olhar dessa pessoa, que essa pessoa te enxergue de verdade, que ela te valorize de verdade, que ela te respeite de verdade, e enquanto isso não acontece, você sente um buraco dentro de você, você continua se esforçando e você acredita que a sua dignidade depende, né, dessa validação externa, dessa validação dessa pessoa ou dessas pessoas, né, que você colocou em um lugar de importância maior do que você mesmo, do que você mesma. Nós, infelizmente, caímos nessa pegadinha da vida, nós caímos nessa grande ilusão que nos contam ou que a gente aprendeu logo ali muito cedo. E esse padrão de comportamento, ele é o penúltimo ponto que eu quero tocar sobre essa personalidade, né, que é a 11ª personalidade, a personalidade número 11 das 27 personalidades que existem. Uma personalidade onde a pessoa ela sente vergonha de quem ela acha que não é capaz de fazer as coisas boas, ela se vê como alguém pequeno perto das outras pessoas porque ela se compara muito e ela fica esperando, né, que alguém que ela colocou um grau de importância, um grau de valor, a resgate, a compreenda. Quantas vezes, né, a gente não fica triste, né, porque as pessoas não nos compreenderam? Quantas vezes, né, a gente fica triste porque as pessoas esqueceram, né, da gente, elas seguiram em frente e não se lembraram de nós, ou até mesmo, né, porque ela não validou aquilo que a gente fez, a gente se esforçou muito para fazer algo e a pessoa olhou para aquilo, nem deu atenção, seguiu em frente e a gente ficou lá machucado, machucada, achando, né, que pela pessoa não ter visto aquilo que pra gente era importante, o nosso valor, então, ele se perde no caminho. E na verdade, o que a gente não enxerga é que a gente precisa quebrar esse ciclo, sabe? De colocar o nosso valor naquilo que é o outro que diz, naquilo que é o outro que enxerga. Então, enquanto você ficar, por exemplo, acreditando, né, que o seu chefe tem que te enxergar para te promover, que seu chefe tem que reconhecer o seu valor para você ganhar mais, você não vai perceber a sua capacidade, por exemplo, de você fazer algo por você mesmo, por você mesma, para que você ganhe mais, para que você tenha um retorno financeiro maior. Enquanto você ficar esperando alguém da sua família te amar para você se sentir digno, sabe, de ter uma autoestima boa, você vai deixar de fazer aquilo que você pode fazer para melhorar a sua autoestima. Você mesmo, sabe, cuidar de você de verdade, se dar carinho, se dar atenção, sabe, se dar afeto acima de tudo, né? E quando a gente aprende que na verdade é a gente que está se abandonando, é a gente que está se colocando no último plano e que esse sentimento de indignidade que a gente sente, sabe? Essa coisa de se sentir faltante, de se sentir vazio, vazia, de não se sentir merecedor e merecedora de ser uma pessoa plena, ele é exatamente uma consequência desse autoabandono que a gente tem sobre a gente. A gente não prioriza a gente coloca todas as tarefas, a gente coloca tudo que qualquer pessoa pede na frente do nosso. A gente não se dá uma chance, sabe, de ficar em paz. E quando a gente para ficar em paz, a nossa cabeça ela fica numa bagunça, num barulho, e a gente acha que isso é normal. E aí a gente vai, tenta se distrair com algum celular, com alguma rede social, com alguma coisa, só para não ouvir o barulho que está na nossa cabeça e foge da verdadeira realidade que é o nosso interior. Esse sentimento de dignidade que você está procurando, que todos nós procuramos, vem de um silêncio interno, vem de uma paz interna que a gente só vai conseguir alcançar se a gente aceitar que durante o período a gente sim vai continuar se sentindo vazio e faltante,
Mas ao invés da gente ficar dedicando nosso esforço, a nossa dedicação em ser amado pelos outros, em ser reconhecido pelos outros, a gente vai investir o nosso tempo e a nossa energia em estudar sobre a gente, em cuidar da gente, em fazer, né, as orações que a gente pode fazer, o Ho Oponopono, fazer um resgate interno de nós. Existem várias ferramentas, existem várias técnicas. As pessoas, né, que são acompanhadas por mim, elas recebem, né, áudios de reprogramação mental, recebem orientações, né, de práticas específicas, de afirmações que vão construindo, né, uma estrutura de bem-estar e de plenitude interna, porque tudo que a gente sente é exatamente uma consequência daquilo que a nossa mente acredita. E aquilo que a nossa mente acredita pode ser alterado. Nós temos o poder de alterar o que a nossa mente acredita e, por consequência, alterar o sentimento que habita o nosso corpo. Então, sim, nós temos o controle de como nós nos sentimos. Não depende do que as outras pessoas fazem ou não fazem na nossa vida, se elas nos enxergam, se elas nos apoiam, se elas nos reconhecem, se elas nos admiram. Tudo isso é irrelevante, mas para as pessoas que realmente aceitam, né, construir dentro de si mesma uma estrutura que não é rígida, mas é forte, porque força é diferente de rigidez. A gente aprende que para ser adulto a gente precisa ser rígido, né? Então a gente finge que tá tudo bem, a gente sai na foto, né, fazendo ali toda uma pose, a gente é uma pessoa muitas vezes dura, né, com as outras pessoas e consigo mesmo, consigo mesma, a gente se maltrata, a gente se xinga quando a gente não alcança aquilo que a gente esperava e criou como expectativa, mas a gente não tem força. Não é à toa que a gente acaba fugindo da gente, a gente tem medo de olhar para dentro, a gente tem medo de olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente não se sente forte o suficiente para encarar a bagunça interna que às vezes a gente está vivendo. Só que sem atravessar essa bagunça interna, sem olhar para ela com um olhar especializado, com um conhecimento adequado, existem inúmeros livros, existem inúmeros especialistas que podem nos ajudar com isso, trazendo vários conhecimentos. O conhecimento ele ajuda a gente a se libertar. A gente não consegue se libertar de algo que a gente não tem um conhecimento superior ao que nos colocou ali. Quando a gente entra em um buraco emocional, a gente entra porque nos falta algum conhecimento sobre a gente, sobre a vida e sobre como a gente se relaciona com a gente e com as outras pessoas. Para a gente sair desses buracos emocionais, desses buracos mentais, a gente só vai conseguir se a gente acessar e trazer para dentro de nós um conhecimento superior sobre nós, sobre o nosso mental, sobre como funcionam as nossas emoções, sobre como que funciona uma maneira inteligente de se relacionar com a gente e com as pessoas, como que as crenças alteram a forma como a gente olha para a vida, como a gente sente a vida, como a gente sente a si mesmo, como a gente se coloca nas situações. Isso tudo vai gerando uma série de consequências práticas na nossa vida. Então, o quanto antes a gente compreender que essa ideia de que o outro precisa resgatar a gente, de que o outro precisa valorizar a gente, de que o outro precisa reconhecer a gente, isso não é a solução. Isso, na verdade, é parte da nossa ilusão que continua fazendo a gente ficar preso, porque enquanto a gente acredita que a resposta está no outro, a gente não se dedica naquilo que realmente é importante. Então a gente gasta um monte de dinheiro para cuidar da nossa aparência, e não estou dizendo que a gente não deva cuidar da nossa aparência, porque é muito bom cuidar da nossa aparência, mas quando a gente investe mais na nossa aparência do que na nossa essência, aquilo que está dentro, é porque a gente ainda está iludido, achando que a solução está fora. Porque quando a gente cuida mais da nossa aparência do que da nossa essência, a gente está querendo fazer com que alguém goste da gente para dar para a gente aquilo que a gente acha que falta na gente e que a gente precisa que o outro dê. Quando a gente já entendeu a lógica da vida, a gente cuida da nossa aparência, mas a gente cuida ainda mais da nossa essência. E aí a gente percebe que a gente tem tempo sim para cuidar da nossa essência, porque é uma coisa de prioridade. A gente tem sim dinheiro e tem recursos para cuidar do nosso interno, porque é uma coisa de prioridade, porque dinheiro a gente gasta, a gente consome coisas todos os dias. A questão é qual é a prioridade do que a gente está consumindo.
Então, se você realmente reconhece e percebe que para você se sentir uma pessoa digna, para você parar de sentir vergonha de quem você precisa resgatar dentro de você uma estrutura de amor próprio, e isso requer um investimento de tempo, de atenção e de outros recursos que só você pode dar para você, aí você vai começar a trilhar essa jornada. E se você quer receber uma orientação de uma pessoa que é especialista nisso, especialista em reprogramação mental inclusive, fique à vontade para clicar aqui embaixo, né? Na descrição tem o meu número de WhatsApp, tem o meu Instagram, você pode entrar lá, você pode falar comigo e a gente pode, né, entender uma metodologia, né, uma forma, né, de trabalho, seja de mentoria ou terapêutica, para que eu possa te apoiar nesse seu processo e te ajudar a alcançar esse resgate interno para você ter uma mente em paz, para você ter um emocional em paz, porque assim você vai se sentir digno e digna, pleno e plena dentro de você. E tudo que importa, no final das contas, é dentro. Porque quando a gente está bem, a gente está bem dentro. Quando a gente está mal, a gente está mal dentro. O fora, ele pode até influenciar, mas ele não determina. O dentro é que determina. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui nesses cursos. Um conhecimento de como que a gente pode olhar para dentro e resolver a fonte da solução e também a fonte do problema, ok? Se fez sentido para você, convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, a deixar o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo com mais pessoas lá naquele grupo de WhatsApp que você participa, para aquela pessoa que você conversa mais, para que a gente possa realmente levar essa mensagem e ajudar o máximo de pessoas possíveis a resgatar o valor de si mesmo, de si mesma, dentro da sua própria história. Muito obrigado pela sua presença, agradeço gentilmente a Divina Consciência manifestadora de tudo que é, o seu eu superior, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.